Olá, esses dias eu tive uma sessão bem gratificante, em que um terapeutizando meu demonstrou claramente o repertório de autoconhecimento. Bem, existe uma diferença entre resposta de autoconhecimento e repertório de autoconhecimento. Nas respostas de autoconhecimento, o terapeutizando ou qualquer pessoa consegue falar sobre o próprio comportamento e principalmente descrever as suas variáveis de controle. Por outro lado, o repertório de autoconhecimento é muito mais complexo e muito mais importante para a terapia, porque o terapeutizando ele consegue aprender a descrever o próprio comportamento, suas variáveis de controle. E aí eu vou contar para vocês brevemente como é que foi o diálogo. Ele tinha omitido o relato de um evento que havia acontecido. E depois de uma sessão, ele me contou esse evento. Eu perguntei para ele: o que te levou a omitir esse evento? Ele falou assim: temi que você me repreendesse, porque o que eu fiz não foi correspondente àquilo que eu disse que queria fazer. Eu perguntei para ele: quantas vezes eu te repreendi? Ele sorriu e falou: não, você nunca me repreendeu, mas você é uma pessoa. E pessoas normalmente repreendem. Ele tem toda a razão. Nesse caso, o que ele demonstrou aí? Ele falou da variável de controle do comportamento dele. E mais, ele falou de um aspecto fundamental que a gente acaba esquecendo, que o terapeuta, pelo menos em termos de controle de estímulos, é um ouvinte como outro qualquer. Então é muito provável que aconteça uma generalização, até uma generalização da punição. Ora, se outros ouvintes puniram, é provável que esse também puna. Além disso, ele continuou o discurso bem interessante. E ele falou o seguinte: e eu não quero que você pense que eu sou um terapeutizando ruim, que eu não estou melhorando, que eu não estou me desenvolvendo, ou pior, que eu estou me contradizendo. Ou seja, que eu haja em desacordo aquilo que eu disse que faria. Novamente, ele demonstrou aí, não só que ele identificou que controlou o comportamento dele, como também que o que as outras pessoas pensam dele, no caso, o terapeuta, ainda é importante no controle do comportamento dele. Continuando, ele fala: eu sei que nós estamos trabalhando nisso e a opinião dos outros ao meu respeito tem importado cada vez menos, mas eu estaria mentindo para você se eu te dissesse que ainda não tem algum controle sobre o que eu faço. Bem, isso ficou bem evidente em terapia. O que exige o repertório de autoconhecimento? Exige que, de fato, o terapeutizando ele consiga observar o próprio comportamento, observar as variáveis de controle do comportamento dela, em se tratando do comportamento operante, os antecedentes e os estímulos consequentes, e, obviamente, conseguir descrever, ainda que na linguagem cotidiana, é óbvio, a relação entre o comportamento e suas variáveis de controle. E foi exatamente isso que ele fez. Por que ele conseguiu fazer isso? Ora, isso é um efeito claro do procedimento em psicoterapia comportamental pragmática chamado de questionamento reflexivo. Nesse procedimento, nós, por meio de perguntas, ajudamos o terapeutizando a desenvolver esse repertório para ele conseguir observar o que ele está fazendo, conseguir categorizar o que ele está fazendo, conseguir descrever o que acontece antes, o que acontece depois, o que ele já fez no passado, quais foram as consequências que esse comportamento no passado, o que ele já leu sobre esse tipo de atitude, o que ele já ouviu sobre esse tipo de atitude, dos modelos que ele viu na vida dele, para que, de posse dessas informações, ele consiga fazer a própria análise funcional do comportamento dele. Se quiser aprender mais sobre isso, nós temos um curso disponível sobre questionamento reflexivo que você pode adquiri-lo na nossa bio. Também temos várias postagens sobre esse tema, que é o questionamento reflexivo e o papel do autoconhecimento na psicoterapia comportamental pragmática. Bem, você pode percorrer o nosso feed, olhar o nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo para você aí sobre esse assunto, que é para lá de relevante para a psicoterapia. É isso aí, moçada. Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com você.